Olha! Vou te entregar aqui e te perguntar, tempo é o maior ativo de um empresário, na sua opinião? Sim, um dos principais ativos é o tempo. Você saber fazer a gestão do tempo, a gestão do teu negócio com o tempo. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como um cristão faz negócios com valores do reino aplicado ao jeito do dia a dia de tocar os negócios, com generosidade, com mordomia. E o podcast do Tela repercute histórias de cristãos que estão aí na linha de frente do empreendedorismo brasileiro, que não é fácil, mas a graça disponível para isso. Hoje temos uma convidada especial, que é a Cláudia Rosa, também conhecida, me permita já fazer uma apresentação, Shark Tank brasileira, né? Eu sei que você tem muito mais para contar, tem uma história longa, também de erros, desafios, é um pouco disso que a gente vai repercutir e conversar hoje. Mas, enfim, bom dia e bem-vinda. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer imenso estar aqui no teu podcast, mais do que isso nesse programa que tem uma relevância e uma importância tão grande, né? É isso. Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui, então, você é investidora anjo, né? Sou. Também participa aí do Shark Tank, você vai contar um pouquinho depois dessa sua experiência e de outras iniciativas. Que outra iniciativa você destacaria aqui do que você está fazendo hoje? Além aí das suas empresas, investir como investidora anjo, participação do Shark Tank, o que você gostaria de destacar? Hoje eu também sou palestrante, eu tenho um hub de serviços e soluções para empresários e empreendedores. Então, desde criação de conselho consultivo, revisão do planejamento estratégico e, claro, apoio aí na busca de créditos e investimentos para o teu negócio. Então, hoje eu tenho praticamente formado e esse ano eu lanço a minha própria ferramenta, a minha própria base, a minha própria plataforma de crédito também para empreendedores. Que então, legal, um ecossistema, né? É um ecossistema completo aí justamente para apoiar e cada vez mais fortalecer o empreendedorismo brasileiro, que eu realmente gosto muito. Maravilha. Tem nome já a plataforma? Tem, eu lanço em breve, chama Rede Invest. Bom nome. Aliás, aí, Rede Tela, Rede Invest. E, enfim, mas é muito interessante e muito bacana, porque durante alguns anos eu não quis formar meu próprio fundo, minha própria rede, né? Mas consegui, através aí de algumas oportunidades, inclusive de algumas investidas, algumas startups investidas, e hoje eu consigo aí contribuir muito mais, não só com dinheiro, mas com todo um apoio aí para fortalecer o nosso empreendedorismo. A palavra, né, e o conceito aplicado de ecossistema nunca teve tão forte, né? Acho que isso vale destacar. Mas deixa eu dar uma outra credencial importante, talvez até mais importante, né? Que você é casada com o Lopes, mãe da Fernanda e da Paula, não é isso mesmo? Isso mesmo, são os meus tesouros, né? As minhas filhas são os meus tesouros. Sem dúvida. Bom, eu tenho uma tese aqui, Cláudia, que é na adolescência que a gente recebe alguns inputs da fase adulta do empreendedorismo. Sim. Passou até um neurocientista aqui já, o Djalma Pinho, um abraço para o Djalma aí, em breve estará aqui conosco novamente. E ele diz que é muito comum que, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes tem as circunstâncias, às vezes é um parente ou pai que empreende, e aí na vida adulta a gente fala, puxa, olhando para trás faz todo sentido. Como é que foi um pouquinho da sua história como adolescente? Compartilha conosco. A minha adolescência eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Uau! E desde essa época eu já tinha muito forte para mim que eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro até para ajudar minha mãe, ajudar minha família. Mesmo, né? Exato. Mas quanto mais eu trabalhasse, mais sucesso eu teria, né? Realização de sonhos, de consumo, de compras ou de viagens. Então, a minha adolescência, eu tinha isso como objetivo. Eu não tive nenhuma referência específica sobre empreender,
mas eu tinha algo dentro de mim que algum dia eu poderia ser uma empreendedora ou fazer algumas coisas muito parecidas. Não sabia exatamente o que era, mas desde cedo eu tinha algo me levando para realizar algumas coisas em relação a isso. Esse sonho grande, que para muitas pessoas é um sonho quase inatingível, um bicho papão, às vezes né? Tem muitos desafios. Mas, enfim, você, no começo, então, avança um pouquinho no tempo, você foi para o mundo do executivo. Então, talvez tenha sido uma zona de conforto. Por que você decidiu ir por esse caminho aí do mundo dos executivos, que não é fácil também, né? Não, mas eu acho que, enfim, na minha geração... Trabalhar numa multinacional era muito importante isso, era muito uma importante grande aspiração, você ter uma carteira registrada, né? Sim, era isso, você tinha que ter. Eu lembro que... Acho que entre os pais, sucesso era ter uma naquela carteira época, registrada. Você ter 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, era mérito, era super bacana isso. Mas eu comecei a trabalhar como todo mundo, né? A minha geração também trabalhou e eu acho que isso é fato ali para mim, que eu realmente ia. E antes de trabalhar na PwC, eu tive outros trabalhos em outras empresas, né? Eu trabalhei, meu primeiro emprego, por exemplo, foi no escritório de advocacia. Fiquei trabalhando 3 anos lá. Estagiária. Eu trabalhei como assistente do advogado, eu era assistente do escritório como todo, né? E eu aprendi muito, trabalhei muito mesmo. E quando eu entrei na PwC, que já estava ali, já tinha me formado, já estava na faculdade, estava no último ano, depois fui fazer uma outra faculdade também. Ali eu percebi que eu poderia criar carreira. E é isso mesmo, é fazer carreira. Então, a minha vontade era de ter uma carreira executiva e eu fui muito bem sucedida durante 15 anos, com uma carreira muito bem sucedida em 2 grandes empresas, a PwC e a IBM, né? Com grandes oportunidades de viagem. A IBM comprou a PwC. Né? A IBM comprou a parte de consultoria e lá eu vi oportunidades de outras cidades, outros estados, outros países, projetos com pessoas, time, equipe, soluções, né? Tanto da parte de tecnologia, de processos. Então, foi uma escola excepcional, né? Então, para mim tem um conceito de intraempreendedorismo, né? Quando você está ali na área de consultoria, de projetos, acho que permite um pouco mais esse olhar de dono, mesmo estando dentro de uma empresa multinacional, né? Você tem que seguir muito as diretrizes da empresa. Tá. Então, uma empresa como a IBM, por exemplo, você tem que seguir muito as diretrizes ali, você tem que seguir muitos valores, mas quando você está num projeto e você entende as dores do cliente, você pode sim buscar alguns insights, né? A gente não tinha lá atrás essa visão de empreendedorismo, intraempreendedor. Mas trazer soluções para apoiar o cliente, eu acho que isso é fundamental ali. Eu tive possibilidades, eu tive algumas experiências. Escola boa. Escolas maravilhosas, acho que as melhores. O mundo da consultoria está ligado a resolver problemas, que no final do dia, a matéria-prima do empreendedor, né? Você sabe, Cláudia, que uma vez, conversando com um empreendedor, e a queixa dele era a seguinte, falou assim, poxa, Edu, ele era bastante jovem e estava há 2 anos, falou, poxa, não aguento mais esse negócio, problema todo dia. E eu falei, puxa, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. O mundo do empreendedorismo é resolver problemas, e por isso você vai ganhar bem, né? Se você quiser só linha de produção, zona de conforto, você tem que ser talvez um CLT. E aí, graças a Deus, ele virou a chave, ele falou, né, porque se sentia somatizado, né? Poxa, cada dia um problema novo, mas é isso. Mas assim é desafiador mesmo. Também você seguir uma carreira corporativa. É desafiador também você trabalhar numa empresa e durante muitos anos, ou não, né, fazer todo esse processo de transição mesmo, né, da empresa. Mas eu acho que é muito da pessoa. Eu acho que hoje em dia, a gente até traz um pouco de
glamour para empreender, né? E não tem tanto glamour assim. Sabemos que a vida real ela é um muito choque difícil. de realidade aqui, né? Mas Talvez eu o acho que primeiro tem choque de perfil. realidade para você ir para Mas contribuir com você. Mas eu acho que tem uma questão que é perfil. Tem pessoas que têm o perfil para empreender. Que ele está trabalhando numa empresa, ele está inquieto, ele está ali, mas em algum momento ele vai sair, ele vai empreender, ele vai ser bem-sucedido. Ou como eu já conheço também empreendedores que começaram o primeiro negócio, né, nem não trabalharam com CLT, vieram empreender e não deram certo e foram para o mercado de trabalho. Então, isso acontece muitas vezes. Então, tem um perfil. Então, você conhecer o teu perfil também, muitas vezes apostar. Quando é jovem, você pode fazer isso, né? Você pode até apostar. E a experiência que você teve como empreendedor aqui, você pode ser intraempreendedor dentro de uma grande empresa. Sim, por que não, né? É verdade. O que você destacaria aí dentro dessa experiência, né, intensa dessas multinacionais, que você destacaria como maior aprendizado e que talvez como o maior erro que você tenha cometido e te ajudou a crescer, enfim, evoluir? Uma coisa que eu aprendi muito, eu acho que foi trabalho em equipe, porque consultor, então estava lá um monte de consultores e a gente ia num time trabalhar numa solução de uma grande empresa, né? Então, desde cedo eu comecei a desenvolver essa, né, e essa habilidade, essa visão de time. Isso para mim é fundamental. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi e para mim foi fundamental. Uma outra coisa que eu acho que são dores é o seguinte: você não tem que ter muita pressa. Você não acha que você vai chegar agora na empresa e vai ser presidente daqui a 2 anos. Você tem que realmente seguir carreira, você tem que fazer o teu passo ali. Mas então, lá você atrás ter você era um pouco mais acelerada? Eu era, eu queria. Queimou algumas etapas? Às vezes a gente queima a etapa, né? A gente fala, poxa, por que não, né? Mas tenta acelerar. Tenta acelerar. Hoje está bem pior, né? Eu acho que eu sei disso, está bem pior. As pessoas já entram, né? Já não tem. Mas para você, por exemplo, você trabalhar numa Big Four, para você começar no estagiário e a sócio, era em torno de 15 anos, né? Hoje já baixou isso para 8, 10 anos. Mas ainda é bastante tempo, né? E ainda é bastante tempo. Sobretudo com uma geração mais acelerada, deve ser... Acho que o desafio é muito mais interno do que ali do contexto, né? Me diz uma coisa, e por que investidor anjo? Então, você estava bem, né? Podemos dizer assim, imagino que estava bem, super ganhava bem. um bom salário. Bom salário, férias, 13º, premiações, né? Bonificações. E de onde veio essa ideia maluca de empreender? De empreender, né? De saltar de paraquedas, né? Saltar de paraquedas. Ou como diria um amigo meu, esses dias ele falou assim, cara, eu achei que era saltar de paraquedas, mas é de bungee jump, né? Às vezes sim, às vezes sim. Mas tem uma corda que te sustenta, eu brinquei com ele, é a fé te sustenta, né? Não falha não. Foi algum insight que eu tive e falei, poxa, eu quero algo diferente para minha vida. Quero mais, quero ir além. Eu quero algo diferente, eu queria algum propósito. As minhas 2 filhas eram crianças, né, na época. Isso faz quantos anos, Cláudia? Eles têm 14 anos, né? E aí o que eu queria realmente era ter algo que eu tivesse muita satisfação em falar para elas, em deixar para elas algum legado também. Interessante isso. Aí então, o input era um legado. Isso me moveu muito a falar, por que não empreender? Por que não criar algo? Eu não sabia e eu não planejei tudo, mas eu tinha essa vontade de sair pedir demissão, né? Não me mandaram embora, até tentei também. Mas eu pedi demissão da IBM e no ano seguinte eu criei um e-commerce e aí que foram os desafios, né? Porque numa época em que internet... 14 anos atrás, hoje e-commerce é a coisa mais orgânica do mundo. O Brasil é um dos, se eu não me engano, está na 3ª posição de maior consumidor, né? Através do e-commerce. 14 anos atrás também tem uma empresa nesse segmento, eu sei bem. Numa época que nem todas as empresas tinham sites. Sim, é verdade. Nem todas as empresas
Tinha empresas que achavam que site não era necessário, que você estar no digital não era importante. Muitas empresas, por exemplo, franquias, não tinham sites, elas tinham as franquias, mas elas não tinham e-commerce. Elas poderiam ter um site muito institucional, mas não tinha e-commerce. E eu comecei nessa época a provocar muitas empresas sobre isso, sobre e-commerce. E eu lembro que desde o início eu queria trazer algumas marcas para o meu e-commerce, marcas que até o site institucional era muito fraco, né? E eu comecei a trazer dados dos Estados Unidos, comparando o e-commerce dos Estados Unidos com o e-commerce do Brasil. E onde eles viam problemas, eu via a solução. Então eu falei assim, poxa, naquela época, a relação e-commerce Brasil e Estados Unidos, nós éramos 5 a 8% do que era o e-commerce dos Estados Unidos. Muito pequenininho. Muito pequeno. E tinham fatores que para nós eram importantes, porque nós não tínhamos logística. A única coisa que a gente tinha na minha época era o correio. E outra coisa... E os Correios ainda hoje um dos principais players. Não é tanto, não. É. E aqui, nós tínhamos 2 meios de pagamentos e nós tínhamos muitos problemas de fraudes, cartões. Então, nós tínhamos muitos problemas para resolver, para que o nosso e-commerce ele realmente tivesse maior credibilidade e uma adesão maior. Então, conforme até as próprias startups e outras empresas foram crescendo e o mercado foi melhorando ali, o nosso e-commerce hoje ele é maravilhoso, né? Não tem uma empresa fora hoje. Então, assim, e comecei desse jeito. Desbravando ali. Desbravei muita coisa. Mato alto. Mato alto, gastei muito dinheiro, quebrei algumas vezes. Essa parte é boa, viu? Porque não tem romantismo, né? No final do dia, a gente brinquei aqui, né, do bungee jump, e outros já usaram a expressão por salto no escuro. Acho que não precisa ser. O brasileiro não tem uma cultura de planejamento, como, por exemplo, o americano tem. Creio que hoje, e recomendo a você que está aí pensando em novos negócios ou novos nichos, já é empreendedor, mas está querendo, e se não está querendo, recomendo que você abra o olho, pense em ecossistema, coisas que você pode fazer à volta do seu negócio, não é isso? É isso. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. Hoje você consegue, com meia hora, fazer um estudo de mercado riquíssimo, com fontes confiáveis, né, de benchmark. Tem sites, inclusive, tem um site que eu descobri há pouco tempo, que você coloca o nome de uma empresa, a depender do quanto tem de dado público dela, ela traz modelo de negócio, uma série de coisas para você modelar. Isso é fantástico, né? Resumindo, o e-commerce, quando eu comecei, se fosse fazer um paralelo com hoje, o que eu demorava um mês, hoje demora 1 hora. Uau! Entendeu? Então, essa evolução do mercado, da tecnologia, das soluções, das ferramentas, trouxe o e-commerce para um outro patamar. Mas além do e-commerce, eu criei um outro negócio também no mercado imobiliário. E vendi o meu negócio, o meu e-commerce, e fiquei só com o meu negócio imobiliário, né? Que foi uma plataforma chamada Cliquei, que era muito parecida com a Quinto Andar, para comercialização, e eu também fazia toda a parte de administração. E aí foi muito interessante também, porque é outro mercado que estava muito arcaico. Eu trouxe toda uma visão de tecnologia e principalmente de entender as dores do mercado e de entender os clientes e de entender quais são o que eu posso trazer de novidade, de ajuda, de disrupção, né, para esse mercado. Foi bem desafiador também. Em 2020 eu vendi, né? Eu tinha uma física e a digital, eu vendi todos os meus negócios, mas desde 2014 eu já apoiava negócio, eu já fazia mentorias para empreendedores e empreendedoras, e foi aí que eu conheci startups. Aí como investidora anjo, ou só como uma mentora? Como mentora. Tá. Eu comecei como mentora, fui convidada para apoiar alguns empreendedores, e eu fui muito convidada também para fazer bancas de validação de startups, né? Legal.
E nessa época, eu falei assim, isso foi 2014. Tava um boom de startups, né? PowerPoint para todo lado. Já estava estudando sobre investimento anjo desde 2013. Tudo que nós tínhamos no Brasil sobre investimento anjo, eu já olhava, eu já lia, eu já anotava, então eu já sabia quem era quem nesse ecossistema. E quando eu resolvi conhecer um pouco mais sobre o que era investimento anjo, o que acontecia depois que o empreendedor, o founder, recebia lá o cheque, que eu fui para uma das redes, que é a Anjos do Brasil, que eu vi que eu também poderia começar a investir. Então, eu comecei a investir em 2016. Esse ano eu faço 10 anos como investidora anjo. E aí, depois que eu vendi o meu negócio, Eduardo, eu comecei a me dedicar mais para o ecossistema, como uma facilitadora aí de negócios e uma apoiadora para a gente ter um empreendedorismo, empreendedores muito mais preparados, e também de que forma que eu poderia também apoiar para termos mais mulheres, enfim, aí vem muita história, mas o mais interessante disso é que lá atrás eu não planejei nada disso, mas uma coisa que eu soube fazer primeiro, o que eu queria para mim, o que eu poderia fazer, de que forma que eu ia, né? Eu acho que isso eu fiz cada passo conhecendo onde que eu estava, né? Eu demorei um pouco para dar esse meu salto da fé, que a gente chama o salto no escuro. Mas, então, para ter essa carreira hoje como investidora anjo, ser reconhecida e tudo mais, foram anos e são anos de muito trabalho, com muito apoio, muito pro bono, muita doação, né? Muito legal isso. Isso é muito importante, e é muito importante para mim tudo isso, sabe? Eu valorizo e sou muito grata a todos os aprendizados que eu tive. Muito bom. Acho que uma coisa legal aí dentro talvez no subtexto da sua fala, né? A gente conversando um pouco mais cedo, isso foi muito claro, que o fato de você passar por muitos desafios na sua jornada de empreendedora, isso te dá um olhar mais clínico, né, mais aprofundado, porque não é só dinheiro, né, Cláudia? Não é só assinar um cheque, né? Tem que ter um olhar ali quase psicólogo, imagina, ali para a pessoa, para o negócio também. E a pergunta que eu te faço, se você poderia destacar 3 critérios inegociáveis que para você tem que enxergar num founder, por exemplo, antes de assinar um cheque. Bom, primeiro colocar o seguinte, que cada rede hoje já são mais de 400 redes de investimento anjo. A gente já tem quase 15 mil investidores anjos, né? Então é importante primeiro entender que cada 15 mil é uma cidade quase, né? Cada investidor ou essas redes, cada um tem a sua tese de investimento. Acho que é importante primeiro entender que cada um tem a tese. E depois entender que é importante também os empreendedores escolherem seus investidores, né? Ou seja, tem um outro lado Mas para mim o que é fundamental, é fundamental que a startup esteja em operação. Que esteja faturando. Tá faturando independente pouco. Outra coisa para mim que eu não abro mão é faturamento recorrente. Não adianta você ter tido um faturamento 3 meses atrás, 6 meses atrás e ficou naquela oscilação. Tem que ter um faturamento recorrente, porque se você ainda não tem um faturamento recorrente, você está com muitas falhas na tua operação. Sim. E quando eu entro com dinheiro e com ajuda, eu quero... enfim, fazer explodir o negócio para a gente crescer. E eu não quero dar 3 passos para trás, eu quero dar 10 para frente. Então isso para mim é inegociável, né? Que outro fator, também se pediu 3, um outro fator é que os founders, sejam meninas ou meninos, que eles realmente estejam abertos a isso, que eles exponham ali quais são as principais dores. Uma coisa que eu vou ajudar a entender as dores dos negócios, a gente vai reposicionar. Mas e aí? Você está preparado? Então, eu quero entender se os founders estão realmente preparados para isso. Quando você fala preparado, você quer dizer psicologicamente? Psicologicamente. Está preparado para isso? Você realmente quer mesmo, né? Isso é legal, isso, né? Porque às vezes só tem um sonho.
Às vezes só tem um sonho, só quer ir até a página 3 e tá tudo bem se quiser, mas só me só fala. Só quer ir até o cheque, né? Depois, o desafio de botar de pé a coisa, né? E eu acho que uma outra coisa é entender o seguinte, vamos descer um pouquinho do salto, deixar um pouquinho o ego de lado, muitos têm ego, e vamos fazer juntos isso dar certo. Eu acho que assim, eu tenho no meu histórico aqui muitas empresas que eu ajudei, e a maioria, ou quase todas, com sucesso, com algum sucesso, algumas mais que as outras. Mas eu acho que eu atribuo tudo isso, primeiro, à minha força de vontade, né, de ajudá-los e também deles terem essa capacidade aí de entender e não jogar a responsabilidade para cima de mim ou para cima do outro. Nós construir juntos, né? Você falou de tese. O que você, num tweet, o que você diria que é a sua tese de investimento, por exemplo? Hoje, a minha tese de investimento, eu estou olhando muito fintechs, mas uma outra coisa que eu não abro mão é que tenha oportunidade para as mulheres, ou que já tenha co-founder mulher ou sócia ali, mas que tenha oportunidade para termos mulheres na liderança. Um bom olhar, com certeza. Me diz uma coisa, quando você olha um negócio, naturalmente você quer entender de números, né? Estamos falando de fintech aqui. Mas em que momento tem ali um trade-off entre propósito do negócio e métricas? Como que é isso para você? Propósito é importante? É um item da cesta? Como é que você tem esse olhar? Aqui a gente fala muito sobre mordomia, generosidade, propósito. Qual que é o olhar da Cláudia Rosa, investidor, para quem eventualmente está nos assistindo, está tentando entender, né, um pouquinho ali das entrelinhas aí do seu olhar? Em relação ao que é importante nas startups... Sim, métrica versus propósito. Para mim, os números sempre são importantes. Comportamento também é importante, tá? Eu não deixo de olhar números. Acho que assim, desde o início são algumas métricas, desde a mais simples, faturamento, quantidade de cliente, recorrência, que seja ali, dependendo da natureza. Eu sempre vou olhar resultado, sempre. Acho que o resultado, os números, eles falam por si só. Eles estão ali, bonitinhos, e a gente tem que acompanhar. Eu nunca deixo de olhar números. Uma coisa que é importante quando a gente fala em propósito é o seguinte: se você está criando um negócio só pensando em propósito, você tem que tomar cuidado. Muitas vezes você deixa de olhar essa empresa como um negócio e você se apega ao propósito. De alguma forma, alguns se perdem ali, tá? Posso até depois citar alguns exemplos. Acho que é legal, sim, citar, sim. Quando você atrela isso, o propósito, a um negócio rentável e trabalhar com recorrência nisso, aí é onde realmente muda o jogo, tá? Então, tem que ter propósito, sim. A gente sempre fala que startups, ela nasce para resolver alguma dor. E essa dor é o seguinte, essa dor, ela vai resolver o problema mundial? Às vezes não. Às vezes sim, né? E qual que é o tamanho desse mercado? E qual é a dor que quer resolver? Então, essa visão e entender esse mercado também, onde que você está posicionado nesse mercado, é importante. Sim. Né? Há alguns anos atrás, grandes empresas como Nokia gastaram bilhões, por exemplo, para uma solução de GPS, para colocar uma solução de GPS no mercado para monitoramento ali de mapas, né? Sim. Então, gastou bilhões para isso e depois veio o Waze com os meninos... Gratuito. Né, fazendo esse trabalho do smartphone. Usando o dispositivo das pessoas, onde você não precisava gastar milhões com as redes de transmissão. E o que aconteceu com a Nokia? Quebra, né? Então, quer dizer, você ter modelos disruptivos, você resolve problemas globais, você, né, e atua. E aí, de que forma que você faz mais negócios em relação a isso? Então, olhando muito esses modelos disruptivos e como essas soluções de startups resolvem dores,
Isso é importante para você calcular o tamanho do mercado e você realmente entender que, poxa, qual que é o propósito do meu negócio? E tem uma outra coisa, qual que é o teu propósito? Então, muitas vezes... Pessoal, você tá falando, né? Pessoal. Então, você tem que entender tudo isso para a tua empresa, quando cresceu, você trazer investidores ou sócios, você não se apegar tanto a isso, né? E realmente abrir de que forma que você também vai fazer a gestão desses seus sonhos, né? Muito bom. Falando ainda de erros, Cláudia, o que você destacaria que é um erro comum, né, dos empreendedores enfim, donos de startups? Porque há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, você tinha eu vou usar uma expressão aqui, não sei se existe, a farra do PowerPoint, né? Então, captava-se dinheiro com uma ideia e depois a coisa me parece que é um pouco mais séria, né? Como é a sua tese, só invisto em empresa que está faturando. Mas o que você ainda vê hoje a galera de startup cometendo? Que erro que é o mais comum? Eu acho que lá atrás, o que acontece? A gente está falando que nós estamos falando de startups no Brasil, desse mercado, tem 15 anos, esse mercado no Brasil. E ele é minúsculo comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, sim, né? A gente está falando de 15 mil investidores para 450 mil investidores nos Estados Unidos. A gente está falando de 15 anos com 60 anos nos Estados Unidos. Então, eu não vejo erro, mas eu acho que é amadurecimento. E também a quantidade de vezes que o próprio mercado e os founders vão aprendendo com os outros. Então, o mercado amadureceu. Lá atrás, o que nós tínhamos? Nós tínhamos poucas informações ou poucas referências, então o que tinha? E nós temos, sim, muitos unicórnios, muitas empresas e muitas startups que continuaram e continuam. Hoje a gente tem um mercado mais maduro, investidores mais conscientes, então você não vai investir só em startup. Você não vai olhar só o brilho nos olhos do empreendedor, você vai olhar métricas, você vai comparar, então tudo isso está muito mais maduro. Está mais maduro, né, tá mais interessante. Então acho que o momento que a gente está é justamente esse, de pegar um trabalho, pegar um mercado onde temos muito que aprender e que esses empreendedores também possam aprender com os outros aí, né? Com quem já fez, que já errou também. E interessante que dentro desse conceito de ecossistema, né, você está falando dos empreendedores, quando você tem aí um ecossistema, vários investidos, cria-se uma comunidade, né? Então, acho que eu participo da GoNew hoje, que é uma empresa que promove liderança, comunidade, conselhos, etc. Você deve conhecer. O Anderson, um abraço para o Anderson. E é interessante perceber que como esses dois conceitos, eles são, eu diria que talvez duas faces diferentes da mesma moeda, né? Eu me refiro ao ecossistema e comunidade. Imagino que dentro do teu ecossistema você cria uma comunidade de ajuda mútua, de entendimento, uma rede, né? Esse é o nome que você dá. Comenta um pouquinho como é que você faz isso, porque eu acho que é bastante rico, porque, de novo, não é só dinheiro. Não é só porque dinheiro, às vezes o que a startup, o empresário precisa, ele precisa menos de dinheiro. Não estou dizendo que não precisa de grana, porque quando o dinheiro é uma alavanca para alguma coisa que funciona, é uma boa fotografia. Agora, quando o dinheiro é para validar uma dor que às vezes é pessoal, aí talvez seja um mau caminho. Mas compartilhe um pouco de como é que você conduz o seu ecossistema e essa rede de apoio como comunidade. Eu acho que assim, esse mercado está mais maduro, né? E que realmente a gente tem ainda muito que crescer e tudo mais. É muito importante que quem tem uma startup ou tem um negócio se apoie em alguma rede. Sim. Hoje nós temos não dá para ficar sozinho, né? Não estou falando só rede de investidores, não. Rede de networking, enfim, do segmento, que seja. Essa contribuição, ela é importantíssima para você crescer, para você trocar ideias, até para você realmente validar aquilo que você quer como propósito para você. Dentro do meu time, o que eu faço, né? Eu também tive que criar essa rede, acabei criando essas redes e eu tenho algumas redes que agora eu unifiquei tudo dentro de um hub chamado Hub Cláudia Rosa.
E que lá eu coloco nesse meu ecossistema, dentro dessa minha rede, tem todas as informações que eu posso compartilhar com os empreendedores para ajudar. Fora isso, o que eu sempre recomendo para os empreendedores é se apoiem, busquem ajuda, não tentem fazer. Sejam humildes, né? Lá atrás, um dos meus erros também foi achar que eu conseguia fazer sozinha, né? Imagina. Sou um gênio, né? Eu trabalhei na IBM, resolvi problemas grandes. Não é, às vezes você não quer, não é nem isso. Às vezes você não percebe que você está sozinho. E você se vê ali, muitas vezes... Atolado no problema. Muitas vezes, até para tomar decisões boas, você não sabe compartilhar isso, né? Você está ali, você acha que ali é o suficiente. Então, não se apegue a isso. Compartilhe, participe de redes, busque apoio, fale do teu negócio constantemente. Busque parceiros, parcerias, e é algo que eu tenho feito constantemente nos meus negócios, que eu sou sócia ou sou investidora, é uma dos itens do planejamento estratégico. Os entregáveis. Dos itens do planejamento estratégico é novas parcerias, sempre, novas parcerias. Boa. Então, tenho que ter isso constantemente, eu provoco isso muito nos meus negócios. Então, as empresas que participam do teu ecossistema, elas recebem diretamente sempre uma mentoria direta sua ou não necessariamente? Recebem mentoria, eu tenho também um programa de benchmarking, onde realmente eu trabalho apoiando esses empreendedores ou esses negócios, olhando o mercado como um todo, tanto o mercado aqui do Brasil quanto de fora da Europa, buscando referências lá para crescer tanto o negócio quanto o próprio founder, né? Você começa a crescer, você também precisa de outras habilidades, né? Sim, e outros conhecimentos. Ampliar, eu acho que isso é uma parte muito importante. E como o Sebrae, né, como referência, coloca de que o Brasil é um Brasil de pequenas empresas, né? Empresas familiares. E talvez uma queixa muito comum é, puxa, eu não tenho tempo. Mas exatamente esse tempo, e tem, né? É uma questão de prioridade, de entender exatamente a importância desse componente que muda o jogo, né? Às vezes é uma conversa, uma troca, um olhar diferente ou de fora que você traz para o negócio, que te tira daquela enrascada ou eventualmente da zona de conforto, que também é uma enrascada. É verdade, você tocou num ponto super importante, que é tempo. Se você é empreendedor e se você não tem tempo, tem alguma coisa errada. Está na hora de você rever o teu negócio, de rever o que realmente é estratégico para o teu negócio, que a gente chama de core business. Qual é o teu core business? Quanto tempo você realmente está se dedicando ao teu negócio, o que é core business? Às vezes você está se dedicando a uma operação, ou está se dedicando ali e não está olhando o que é necessário. E aí vai tempo com isso mesmo, né? Sem dúvida. E outra coisa é você ter, ao longo do ciclo, que seja de um ano, dividir o teu tempo ali. Você tem que ter... Você fala em planejar mesmo. Você tem que ter a gestão do teu negócio, né? E quanto mais planeja, e quanto mais você olha, mais você tem o controle. E se você tem o controle, você consegue olhar isso a médio, curto e longo prazo. E aí você começa a ter tempo para outras coisas. Por quê? Você precisa participar de eventos. Você precisa, principalmente, se dedicar à tua família. E você sabe que tem muitos empreendedores que abrem mão da família. Normalmente acha interessante isso. Não tenho tempo nem para a família, tô aqui. Não, tá errado. E às vezes uma desculpa, como diria meu pai, esfarrapada, né? Para poder dizer que eu preciso focar no negócio para sustentar minha família. É uma falácia, né? Nem desculpa, é erro de gestão. É erro de gestão. Se você não tem tempo, se você está totalmente sem tempo, é porque você não tem olhado para a tua empresa e você não está com uma organização do seu planejamento. Isso é fato, isso eu vejo constantemente. Eu recomendo que a gente olhe assim, para as nossas atividades e aproveitar que a gente está no começo do ano. Enfim, o que te deu resultado ano passado? Quer dizer, o que vale a pena você trazer e você trocar para esse ano? Né? Eu acho que isso que é importante.
Então, dá uma olhada, vê o que te deu resultado e o que não deu, que só gastou tempo. Talvez você tire desse ano, né? Ou coloque algo que seja mais prazeroso, mais rentável. Eu acho que isso que é importante. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. A produção está me trazendo aqui um elemento. Olha. Vou te entregar aqui e te perguntar. Tempo é o maior ativo de um empresário, na sua opinião? Sim, um dos principais ativos é o tempo. Você saber fazer a gestão do tempo, a gestão do teu negócio com o tempo. Então, queria fazer um corte aqui e, de uma vez por todas, implorar para você deixar de lado essa desculpa que vive no operacional, né, Cláudia? Que não tem tempo para outras coisas. Só trabalha. Se você não conseguir fazer a gestão do tempo, não adianta você ter um modelo de negócio vencedor, que é uma loucura isso, né? E o negócio precisa trabalhar para você. E, sobretudo, aqui a gente fala bastante na Rede Tela, a Bíblia diz isso, né? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Exato. Né? E eu me refiro de uma forma extensiva, né, Cláudia, à família. A família. Né? Nenhum sucesso nos negócios, ele compensa, de alguma forma, o fracasso na família. Exato. Né? Porque tá tudo interligado, né? A Bíblia diz que nós, com o nosso cônjuge, nós somos um. Então, não dá para separar. E aí fica aquela desculpa, falando, não, vai entender, porque lá na frente... Você sabe que tem uma história, quando o assunto é tempo. Uma vez eu peguei um táxi lá em Curitiba e a distância era longe, então eu sempre gosto de conversar, eu sempre entendo que é uma oportunidade para entender um pouquinho das histórias e, de alguma forma, se tiver a oportunidade, falar um pouquinho de Jesus para as pessoas, né? A Bíblia diz há tempo e fora de tempo, né? Usando aí o trocadilho. E o taxista contou a história dele e me disse com lágrimas nos olhos, né? Meia hora de corrida, eu perguntei, falei assim, puxa, e tal. Começou a falar com uma fala emocionada, a pergunta era mais ou menos, faz tempo que você está no táxi e tal. Ele contou uma história longa e em um certo momento ele começou ali, percebi que ele estava com os olhos cheios de lágrimas e tal. Aí eu falei assim, puxa, o senhor fala com muita emoção, né? O senhor tem muito carinho pelo táxi? Ele falou, pelo contrário, minha filha tentou suicídio porque... Eu trabalhava de dia, de noite e, como se não bastasse, caí no erro de comprar um táxi para minha esposa. Você acredita nisso, Cláudia? E a menina ficou sem pai, sem mãe. Uau. E na justificativa de que ele queria ter dinheiro para dar uma boa faculdade. Uau. E aí, quando no hospital... Peso, hein? Peso, né? Que loucura. E as pessoas não conseguem perceber. Engraçado que não isso. Percebeu, exatamente, né? E aí, o final da história é que a menina ali, né? Graças a Deus, não morreu. Mas ele conta que ali no hospital, e ainda numa situação muito delicada, ela falou assim, pai, eu só queria ter um pai e uma mãe. Olha só. Muito forte isso. Não, muito forte, muito forte. Muito forte isso, e não é quantidade, é qualidade. É isso. Se você conversa com seus filhos, conversa com qualquer pessoa, principalmente com os filhos, que num determinado momento você vai precisar se dedicar muito ao trabalho, não tem problema, o filho vai entender. Então, pouco que ficar, se dedica. Seja intenso, né? Olhe nos olhos. Tempo de qualidade. Você sabe que recentemente eu viajei com as minhas 2 filhas, e já fazia muito tempo que eu não viajava, já são adolescentes, mas uma está com 21 e a outra está com 16. E eu sei que elas ficam bastante no celular, eu também fico, né? Porque eu trabalho o tempo todo no celular. Mas eu falei assim, poxa, faz tempo que a gente não viaja, eu acho que a gente vai ter um pouco ali de tédio, senão as 3 vão cada uma para o seu canto. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu passei numa loja, comprei quebra-cabeça, comprei alguns joguinhos e falei, vamos comprar, e deixei elas escolhendo também. Então, parte do nosso tempo nessa viagem foi nós 3 juntas com esses jogos, com essa interatividade. Que legal. Dando risada, brincando, compartilhando, né? E a gente não olhou o celular, então... Que legal. Então, assim, aí chegava no dia seguinte, olha, vamos terminar o nosso quebra-cabeça, vamos fazer uns jogos... E isso é uma delícia. Aí no dia seguinte, né, as nossas atividades ali, era praia, tudo,
Mas é exatamente isso, foram poucos dias que nós ficamos juntas, não foi nem uma semana inteira, nós três, mas foi de uma qualidade, de uma felicidade, de compartilharmos tudo. Então, realmente, isso não é dinheiro. Sim. Isso você Eu não costumo aprende. dizer que vale mais do que dinheiro, Exato. é incomparável. Exato. Então, falamos de negócios, perguntaram algumas coisas, eu perguntei para elas também, a gente conversou, a gente riu muito, a gente, enfim, foi muito prazeroso. E é isso que vale a pena. Sem dúvida. Então, assim, se eu levasse só meu computador e voltasse da praia e ligasse meu micro e ficasse ali só trabalhando. Eu poderia ter feito isso. Foi uma escolha. Eu falei, o que muitos fazem, né? Eu Mas tenho acho pouco tempo com elas, eu quero realmente esse tempo para elas e não com elas. É isso. Eu tenho nós temos em casa um combinado, né? Então, uma das maiores alegrias da minha vida ou da minha jornada como empreendedor é permitir que eu tenha tempo para algo que para mim era muito valioso, que era tomar café da manhã todos os dias com os meus filhos. Exato. Ter tempo de mesa de qualidade, óbvio que você faz uma viagem, eventualmente tem algum evento, mas diria que talvez 95% no mínimo, né, durante todos os anos que eu empreendo, né, que é muito maior, talvez o dobro do meu filho mais velho, de 18 anos, e ter um tempo mesmo de qualidade. E uma outra coisa que a gente tem um combinado, duas outras coisas legais, é que na mesa não tem celular. Perfeito. Né? Então a gente vai conversar, a gente vai rir, a gente vai lembrar de coisas, vamos Quer ficar cobrar, quieto também, fique. Né? Mas sem celular. Boa. E tem o outro combinado que é muito legal, que você falou, assim, me trouxe até uma lembrança assim, e me trouxe uma emoção. Agora eles estão já aí caminhando para a juventude, aí, 17, 18 anos, mas até mais ou menos, acho que ano retrasado, nós tínhamos a noite dos jogos. Ai, que delícia. Né? Então a gente tirava uma noite para jogar e podia trazer amigos, né? Podia ser só a gente, mas assim, de novo, celular desligado e vamos se curtir. E agora, mais recentemente, né? Fizemos um curso de culinária juntos. Olha que legal. Culinária italiana, e agora compramos lá todos os equipamentos. E agora a gente combinou que a noite do jogo vai virar a noite do cozinhar juntos. Mas isso é ótimo. Nessa linha ainda, eu gosto muito dos amigos das minhas filhas, né? Eu sempre levo para as festas, ou tô sempre mães dispostas, né? A fazer a logística aí, até para eu conhecê-los também cada vez mais. E aí eu sempre faço um encontro dos amigos na minha casa, né? Então eu já falo para as minhas filhas, eu falo assim, olha, quando que vai ser, quando que os amigos vão vir aqui? Aí se elas demoram muito, eu falo com os amigos, eu falo assim, olha, e aí já convidou vocês para vir em casa? Vamos combinar? Então, por exemplo, no próximo sábado, eu vou reunir os amigos da minha filha mais nova em casa, vai ser o sábado inteirinho, elas vão chegar em casa às 10 da manhã, vão embora às 8 da noite, e aí a gente tem toda uma dinâmica também, são uns 8 amigos, e eu gosto disso, sabe? E já sabe que a mãe da Paulinha já vai receber bem, então as mães também ficam tranquilas, porque sabe o quanto que isso para mim é fundamental. Aí no outro sábado eu já vou viajar, eu já estarei fora, né? Eu tenho palestra. Então, eu já sei que esse sábado eu também vou aproveitar o meu dia com os meus adolescentes. Então é isso, eu acho que é muito mais do que trabalho. Eu acho que quando a gente se propõe o negócio tem que prover isso. Exato. Então, até aproveitar e reforçar aqui, teu principal e maior negócio é a sua família. Exato. Né? O resto tem que, de alguma forma, performar, né? Resolver, ajudar a comunidade, a cidade, o mundo, mas sem perder a essência. Se você não resolve na tua casa, você não vai resolver problemas dos outros. Verdade. Então você tem que ter a tua estrutura. Aí a tua estrutura é a tua base. A partir daí você consegue se multiplicar. Cláudia, a gente está caminhando para o final aqui, mas acho que tem uma pergunta ainda importante para fazer, né? E você, como uma representante do empreendedorismo feminino, né? Sem falar de feminismo, cultura woke, nada disso,
mas a importância de entender de que existe espaço é um mega desafio, porque você e as mulheres têm tripla jornada, né? Porque a esposa, né? Lá em casa, por exemplo, a gente divide muito as tarefas ali da educação, de toda essa logística, do acompanhamento, mas tem algumas questões que são umbilicais, né? Só a mãe consegue prover para a família e foi assim que Deus, de fato, construiu a mulher, né? Então, costumo dizer que é mais desafiador para a mulher do que para o homem, por conta dessas outras demandas e etc e tal. Mas como que você olha o empreendedorismo feminino no Brasil, já que empreender no Brasil não é fácil, né? Eu costumo dizer que Deus continua sendo Deus no Brasil, na China, nos Estados Unidos, mas é óbvio que olhando para uma questão de realidade, a gente tem muito desafio, sistema tributário é contra, né, produtivo, producente, mas no dia a dia você tem ainda, como mulher, outras demandas que talvez o homem tenha menos, né? É desafiador, né? Ser mulher, empresária, empreendedora, não é questão de ser só mãe, não. É questão de ser mulher mesmo. A gente vive num país preconceituoso, né? Sim, o Brasil é um país preconceituoso. Considerar isso. E eu acho que se a mulher não tem espaço, é porque os homens não estão dando espaço, né? Porque se ela não tem, ela está pleiteando, ela não tem. Então, acho que esse que é o primeiro ponto. Mas tem um ponto importante que a gente vem trabalhando há alguns anos, eu também sou defensora disso, eu não sou feminista, mas eu sou a favor de ações e projetos e de liderança feminina já há muitos anos, que a mulher também ela tem que querer. Então, se ela quer uma posição, que seja numa empresa, numa corporação, se ela quer ser uma empreendedora bem-sucedida, se ela quer os caminhos, é desleal até a competição, Sim. tá? Assim, os caminhos, a jornada, né? Não é nem competição. A jornada é até desleal de uma mulher empreendedora e de um homem empreendedor. Mas que ela entenda que, assim como eu, tem outras que somos facilitadoras e já passamos essa estrada e já, por exemplo, tiramos o mato alto. Tem desafios? Tem desafios, mas também tem oportunidades. Então, cada um que venha, faça a sua parte, né? E aí vai quebrando essa questão de preconceitos e coloque nesse lugar, até porque, por exemplo, você como pai, não sei se você tem meninas ou meninos. É um menino e uma menina. Então, se você tem menina, você também quer que a sua filha seja muito bem-sucedida. Sim, você não quer que essa menina, que a tua filha, que essas meninas, elas tenham tantas dificuldades como nós tivemos. Então, é justamente isso que eu coloco também. E um dos meus objetivos, os meus propósitos também era esse. Poxa, transformar esse mundo em um mundo melhor para as minhas filhas. Eu não quero que as minhas filhas tenham as mesmas dificuldades que eu tive, né? Eu não quero que elas tenham tantas barreiras. Então, a minha liderança feminina e a minha voz feminina nesse ecossistema de investimento anjos, de empreendedorismo, é ser uma facilitadora para que a gente realmente tenha as mulheres na posição que ela quer, empreendendo, tendo sucesso e principalmente também trazer os homens para esse olhar, para que não tenha esses vieses inconscientes em achar que as mulheres não podem, ou é difícil, ou é só porque... Algum tempo atrás, eu conversei com investidores, eles deixaram de investir porque era negócio de mulher, entendeu? Não é negócio de mulher, é negócio para um absurdo então, isso, muito né? preconceito, já melhorou um pouco, mas a estrada é longa, né? Os desafios são longos, mas eu acho que nós temos que dar o nosso passo e também aí, de alguma forma, abrir muitas vezes a cabeça de alguns homens aí e realmente colocar isso e criar mais oportunidades para as mulheres, porque as oportunidades e a questão da liderança feminina e a questão das mulheres no trabalho, gente, já há muitos anos já está reconhecido que mulheres em cargos de liderança traz até mais benefícios financeiros e operacionais, né? Então já passamos essa. E o olhar também, né, dependendo do tipo de negócio, o olhar feminino traz
um valor que talvez o homem não consiga enxergar. Muitas vezes. E eu acho que uma mensagem importante é entender de que outras como você já diminuir esse mato, né? Então, assim, hoje é muito mais. A própria tecnologia facilita demais, né? A questão do empreendedorismo, não só feminino, empreendedorismo geral, mas acho que para trazer esse choque de realidade, ou essa percepção da realidade, de que hoje você tem uma facilidade enorme de empreender. E acho que um outro ponto que vale acrescentar aqui, e aí não só para mulheres, mas sobretudo para mulheres, não andar sozinho, né? Procurar outras empreendedoras, hubs, enfim, comunidades. Se apoiar em redes. Eu acho que isso é muito precioso. É uma das funções aqui da Rede Tela. A gente não segrega, porque o nome já é negativo, né? Então, em algum momento dos 4 anos da Rede Tela de empresários, alguém perguntou, vamos fazer uma Rede Tela Mulheres. Não faz sentido, porque a gente está aqui como empresários, trocando dentro de um propósito, juntos, aprendendo, compartilhando, né? Tendo que existem outras necessidades e depois outros grupos, a partir da Rede Tela, foram criados e somados. Eu acho que é legal isso, né? Não criar o clube necessariamente os mais antigos vão saber do que eu estou falando, os mais novos certamente não, né? Do Bolinha e da Luluzinha, né? Então, dentro do propósito da Rede Tela é trabalhar cosmovisão bíblica, mordomia, generosidade. É empreendedorismo para jovens, né? Então, isso vale para homem e para mulher. Né? E existem outras comunidades de empresários ou empresárias que aí é um fortalecimento mútuo, outros fóruns de discussão, mas acho que a mensagem é não caminhe sozinha, né? A mensagem é essa, mas você sabe o seguinte, tem grandes empresas, até Big Techs, que dentro da tua estrutura criou sim estrutura específica ali para as mulheres, tá? Então isso é fato, até porque as mulheres, normalmente se sentem representadas ou elas gostam de trabalhar ali ou ter essa comunidade. Então, às vezes é saudável. Acho que cada um tem que seguir aí a tua atuação, né? Mas acho que é interessante em algum momento ter um espaço assim onde as mulheres, se você vê que elas estão participando, ok, se esse movimento está crescente. Sim. Se não, criar Apoiar, uma unidade de mulheres pode fortalecer não só o grupo de mulheres, mas você fortalecer a tua rede como um todo. Isso é fato, a gente viu em grandes empresas e alguns negócios também que foi interessante. Mas isso que você colocou é fundamental. É se apoiar, é falar, é ter voz, é participar, né? Não ficar ali, independente de ser homem ou mulher, aproveitar disso da melhor forma para que tenha um crescimento profissional e pessoal bem maior. E com certeza a Rede Tela é fundamental para isso. Você está, então, super convidada, né, a participar. Entra no site redetela.com.br, você vai encontrar um núcleo na sua cidade, ou se não tiver, é uma boa oportunidade para você liderar né? Entende lá com a diretoria como multiplicar aí essa rede que tem crescido bastante, tem feito a diferença na vida de muitos empresários. Cláudio, estamos caminhando para o final aqui. Eu tenho agora, na 3ª temporada, 4 perguntas-chave aqui. Então vamos lá. A primeira delas, felicidade. O que é felicidade para Cláudia Rosa? Felicidade é o hoje. É o hoje. É você estar pleno hoje, você sentir. Não adianta você ficar olhando o teu passado ou ficar com ansiedade de criar algo. É você aproveitar o que você tem da melhor forma possível, e com as suas limitações ou os seus recursos, e você realmente buscar isso. A felicidade ela pode ser passageira, ela é subjetiva. Que você encontre a sua, mas atue hoje. Não espere a sua felicidade de amanhã. Aproveite o hoje. Não vive no passado, nem no futuro, né? Libera perdão, né? Sem rancor. Isso. E segue em frente, né? Que livro que você indicaria para a nossa audiência que mudou a cabeça da Cláudia Rosa? Fala assim, olha, esse livro aqui é obrigatório para o empreendedor, empreendedora
vira-chave, no seu caso, que fez toda a diferença, porque os livros têm esse papel de transformação, né? Eu tenho muitos livros, mas eu vou te falar o que eu estou relendo agora, até por conta desse trabalho que eu quero fazer com os meus mentorados, que é Organizações Exponenciais, que é onde a gente fala do poder da escala dos negócios. Por que alguns negócios conseguem escalar e ganhar mercados e, enfim, continentes e outros não. Então eu tenho, e isso é metodologia, né? Sim. Tem a questão do mercado, mas tem muito do quê? Do próprio comportamento das pessoas, do mindset. Então, Organizações Exponenciais é um livro onde eu não só estou lendo, mas onde eu estou fazendo um resumo agora. Para os próximos meses eu vou dar aula deste livro na minha mentoria. E é sensacional. Um playbook aí de sensacional. É performance. Um livro que fez total diferença para mim. Está na Amazon, Cláudia. Acha fácil esse livro? Organizações Exponenciais. Muito legal. Conselhos, então, práticos. Além desses, já deu um conselho aqui, né? Mas olhando aqui para a sua câmera, que conselho você daria para aí pode ser quem está pensando em desistir, quem está pensando em começar, quem está na zona de conforto. Sinta-se à vontade aí para olhar para a sua câmera e dar um conselho. O Eduardo falou muito aqui, uma coisa que eu falo, que é se apoiar em rede, né? Isso é importante. Mas além disso, faça. Não fique esperando que outras pessoas façam por você. Se você tem o teu negócio, vai adiante. Se você está pensando em desistir, repense, de repente tem uma boa oportunidade para você aí. A minha palavra é ação. Tenha ação. Reclamar não é uma opção, né? Ação, gente. A ação, ela diz muito, né? Sobre nós. Muito bom. E envolva a fé sempre, né? A fé não costuma falhar. A fé é fundamental. Você sabe que nessa jornada de empreendedores, muitos dão o salto da fé, que a gente chama, né? Só que para você dar o salto da fé, o que você precisa ter? A fé. A fé é isso aí. Não é? E a fé certa, né? Na palavra certa. De Deus. Então, para mim, é fundamental que a gente tenha essa base de Deus, essa base de fé, que nos sustenta dia após dia, para que você não só tenha um negócio sustentável, mas que você também tenha uma vida digna e plena aí. Muito bom, eu vou falar agora sobre futuro, visão do futuro. Então eu estou colocando aqui meu óculos, vou registrar aqui um corte para as redes sociais, para te fazer uma pergunta sobre... Você é muito tecnológica também, né? Então agora, já virou uma tradição aqui de usar esse óculos da Meta para a gente poder fazer a pergunta final para os nossos entrevistados. Então a pergunta é: Cláudia Rosa, qual o seu sonho grande? Nossa, que pergunta, hein? Te peguei, não? Meu sonho grande é apoiar cada vez mais o empreendedorismo brasileiro, para que nós tenhamos muito mais orgulho de nós como empreendedores e empresários, e que eu possa ser uma dessas facilitadoras e dessas pessoas que deixou esse legado. Então, esse é o meu sonho grande. Amém, que você possa, então, impactar muitas vidas, né, e continuar servindo, porque de uma forma ou outra é servir, né, e o cristianismo é sobre isso. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Nós gostaríamos imensamente que você pudesse não só colaborar com esse episódio, curtindo, os algoritmos gostam disso, mas, sobretudo, compartilhando com a sua rede, levando a Cláudia Rosa para muitas outras cidades, né, Cláudia? Poxa, claro. Esses conselhos preciosos, essa história tão bacana que a gente conversou hoje, porque no final é tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Muito obrigado pela sua audiência.